Esse aqui é o voto do ministro Alexandre de Moraes, que condenou a 17 anos o cara que roubou a Constituição, tá? De quem que a gente tá falando? A gente tá falando desse vagabundo aqui, ó. Tá? Que não tinha o que fazer e foi lá invadir o Supremo. Tá aqui, ó. Ó. Tá? É esse cara aqui, ó. Tá bom? Só um segundo, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ó, a gente tá falando desse cara aqui, tá? Olha lá, essa imagem tem que correr o mundo. A imagem é esse cara aqui, ó. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Tá? É desse cara que a gente tá falando. Ele fez questão de se mostrar todo pimpão, todo meninão, olha lá. Eles pegaram aqui a tatuagem dele pra identificar ele, né? Tá tudo aqui, ó. Olha ele aqui com a Constituição dentro. Olha lá, ele levou em todo lugar, como se fosse uma procissão, olha lá. Olha que vagabundo, tá? Olha ele aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tá? Esse cara é esse cara aqui, ó. Só pra gente retomar o de ontem. Olha quando ele foi preso, saindo da delegacia, olha o que ele falou, gente. Presta atenção. Presta atenção no nível do cara. Filma a camiseta aqui, ó, amigão. Oi, Marcelo. Vou ficar a... Olha ele falando, filma minha camiseta aqui, ó. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Olha o que ele faz, gente. Ele não se arrependeu de absolutamente nada. Olha lá. Filma a camiseta aqui, ó, amigão. Oi, Marcelo. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Essa é minha assina aqui dentro. Aqui é o Marcelo. Sendo levado aqui para o presídio, nós vamos acompanhando. Marcelo, aproveitar esse momento, deixar aqui o canal à disposição para sua defesa. O que você quer falar nesse momento? Falar o quê? Falar o quê? O que eu vou falar com uma justiça dessa? Injusta. Falar nada. Ficar quieto. Acreditar no Deus, Jesus Cristo, o meu pastor que vai me salvar daqui. Você sabe o motivo dessa prisão agora? Ah, injustiça. Injustiça comigo, com a Débora, com mais de 1.600 brasileiros. Mas Deus proverá. Marcelo, 17 anos de prisão, o Supremo Tribunal te condenou. Como é que você vê essa condenação? Injusto. Mas Deus proverá. Deus proverá. Eu tô mostrando esse vídeo aqui, gente. Esse vídeo aqui foi depois do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou... Vocês estão vendo ele todo pimpão. Depois que ele foi preso, ele tá aí, ameaçando o ministro, ó lá, ó lá. Essa é a realidade. Tem fé em Jesus Cristo. Tá arrependido de alguma coisa, Marcelo? Não me arrependo de nada. Eu salvei a Constituição de vagabundos. Ele não se arrepende de nada. Ele salvou a Constituição de vagabundos. Os vagabundos são os ministros do STF. Ele arrancou a Constituição lá de dentro pra mostrar pra todo mundo que ele pegou. Obrigado, Marcelo. Marcelo conversou aqui. Marcelo conversando aqui com a nossa reportagem. Vai ser encaminhado agora ao presídio aqui de São Lourenço. Marcelo chegou com alguns familiares que o abraçaram. A Leda Leão tá falando que colocaram um adesivo nas costas dele, mas foi nesse vídeo aqui. Foi quando ele entrou na delegacia, tá? Quando ele saindo da delegacia. Quando entraram na delegacia, ele tava com um adesivo nas costas. Eu não votei em ladrão, né? Falando do Lula. Ele vai sair por lá, nós vamos lá. Ele tava atacando o Lula. Quer ver, Pegou ó? o livro da Constituição. O estrangeiro, não tem outra saída, nós temos que tem um vídeo aqui que ele tá com um adesivo nas costas, tá? Mas eu que escrito assim, não votem ladrão. E esse aqui é o advogado que eu mostrei ontem, os absurdos teóricos dele, tá? E esse advogado disse assim, o meu cliente não roubou a Constituição, ele apenas a retirou do local para protegê-la porque iriam rasgar ela. Gente,
O cara pegou a Constituição, abriu, mostrou pra todo mundo, falou, tô com a Constituição na mão. Gente, não se arrepende de nada, é muita cara de pau. Vamos lá. Vamos então agora, eu dei essa introdução aqui só pra vocês entenderem quem ele é, tá? Então vamos lá. Bora lá. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Doutor, já está aberto? Tá, muito obrigado. Doutor Davi, senhor Marcelo. Ah, e só pra mostrar um pedacinho de ontem, né, pra vocês entenderem, olha aqui o que o advogado dele falou. Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou colocar bem na hora que o advogado dele falou. Olha aqui, ó. Vamos lá. Se liga só. Só pra vocês entenderem. Olha lá, antes de começar o réu, eu vou mostrar o que o advogado falou. Apurado na instrução. Devido à instrução, então gostaria de ficar registrado que, devido a essa instrução, no momento, na intenção do Dr. Carlos Henrique Pinheiro, que é a testemunha que foi indicada pelo Ministério Público, e também testemunha indicada pela defesa, trouxe poucas informações, e, aliás, quase nenhuma informação realmente da limitação da conduta do réu Marcelo, de autoria do furto da Constituição. Olha porque, só. de acordo com ele disse que tem conhecimento dos termos de declarações do senhor Marcelo. O senhor Marcelo declarou que ele salvou a Constituição de ser destruída da mão de terceiros, de pessoas que lá estavam. Então, eu gostaria, embasado no regimento interno, de solicitar que seja dado continuidade às investigações, principalmente na câmera de vídeo do STF, da sala onde... Prestem atenção que ele vai falar agora, gente. Prestem atenção. Ele não roubou, ele retirou. Agora, todo bandido que furta ou que rouba, ele vai dizer assim, excelência, eu jamais roubei, eu apenas retirei para proteger. Só isso, eu apenas retirei. Eu sabia que alguém ia roubar, aí eu retirei antes, entendeu? Se encontrava a Constituição Federal, que realmente vai demonstrar que essa declaração do senhor Marcelo, que não foi ele que furtou, e sim ele retirou. Ai, meu Deus do céu, gente. Gente, não tem mais limite, gente. Não tem mais limite, olha lá. Então, eu gostaria, embasado no regimento interno, de solicitar que seja dado continuidade às investigações, principalmente na câmera de vídeo do STF, da sala onde se encontrava a Constituição Federal, que realmente vai demonstrar que essa declaração do senhor Marcelo, que não foi ele que furtou, e sim ele retirou, a única violência que ele aplicou foi para retirar essa Constituição que ia ser rasgada. Ele não roubou, ele retirou, né? Bem diferente, tá? Meçam as palavras com o meu cliente. Por terceiros, e a salvou, e a entregou voluntariamente. Esse é o meu requerimento, a continuidade dessas investigações, principalmente nesse mérito da câmera de vídeo, entre o horário. Gente, é muita cara de pau, tá? É muita cara de pau. Vamos lá. Agora vamos pro meliante agora. Já está aberto? Tá, muito obrigado. Doutor Davi, senhor Marcelo, boa tarde. Eu estava ouvindo o senhor, mas minha imagem de repente aqui sumiu. O senhor não tá me vendo? Estou ouvindo, mas a imagem minha que está aparecendo todo mundo sumiu aqui. Só estou ouvindo Vossa Excelência, viu? Eu peço para o audiovisual confirmar. Doutor Davi, olhe no canto superior direito da tela do senhor, vai ter um item escrito visualizar. Clique nesse item e clique posteriormente em galeria. Que não tem suporte português, a única coisa está na tela aqui. Maravilhosa, eu nem sei se eu posso chamar de tese isso que ele falou, sabe? Porque, Maravilhosa, imagine que o cara, que ele tá falando que o cliente dele entrou lá, pegou a Constituição para protegê-la dos outros, sei lá de quem.
os outros que estavam lá eram os amigos dele mesmo, com quem ele se associou e invadiram o STF. Esse cara que é cliente dele jamais teria coragem de entrar lá sozinho. Ele só entrou no STF porque os outros ajudaram a quebrar tudo e ele se sentiu encorajado de fazer. Só que quando ele pegou a Constituição, deu pra ver claramente que ele sentiu orgulho de pegar a Constituição e falar, tá na minha mão, ó, quem manda é a gente. É a mesma coisa do batom, perdeu o mané. É a mesma simbologia, tudo igual. Sabe, é muita cara de pau, gente, é muita cara de pau. Muita cara de pau. Para mim é uma tela branca, zoom, e não tem nada. Canto superior direito. Deixa eu ver aqui, websign, acesso a esse site. Aqui, open chat. Nossa, o advogado não sabe nem mexer no computador, cara. Deve ser advogado que só tinha cliente com processo de arquivo físico. Na própria tela do Zoom. Deixa eu usar o Alt Tab, pode ser? Acho que aqui é melhor. Aí, pronto. Okay. Agora você também. Deu certo? No Alt Tab eu consegui. Ok. 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 Não. Tudo certo, doutor Leonardo. Acesso solicitado, sim. Então, gente, a fisionomia dele me lembra muitas pessoas, gente, muitas pessoas. A fisionomia dele me lembra o Megamente, né? Lembra muito o Megamente. A fisionomia dele me lembra aquele cara que saiu agora do Meteoro, aquele jornalista do Meteoro. Como que era o nome daquele jornalista do Meteoro, gente? Quando ele tira a barba. Ele me lembra ele também. Ele me lembra várias pessoas. É, o Álvaro, isso, o Álvaro. Lembra o Álvaro também. Tá instável. O senhor está conseguindo nos ouvir agora, né, doutor Davi? Estou conseguindo ouvir, doutor. Tá. Quem está falando de instabilidade é no Varginha, é isso? É. Gente, a nossa querida Ana Sampaio mandou aqui uma assinatura de presente. Um grande beijo, Ana Sampaio querida. E eu quero refazer o meu agradecimento aqui para Maravilhosa, que mais cedo eu deixei passar aqui, não falei o da Mari. Mari, um beijo. A Mari mandou 5 assinaturas de presente pro canal, além de todas as outras ajudas que ela já deu aqui também. Maravilhosa, querida. Obrigado. É o senhor Marcelo que tá falando, não? O senhor Marcelo está falando, eu não consigo visualizá-los. Tá. Eu estou visualizando o Marcelo. Peço de novo para o audiovisual. Tem o Marcelo Fernandes na tela do senhor principal, onde está ocorrendo a audiência, no canto superior direito, vai ter o item visualizar. Depois. Eu peço que clique e escolha a opção galeria. O técnico era só para auxiliar. Eu usei o Alt Tab, foi mais fácil. Sim, foi mais fácil. Ou então clique em Alt Tab. Gente, imaginem a raiva desse pessoal que a roupa lá do presídio é vermelha, hein? Eles têm que usar o dia inteiro. Eles, hein? Que tudo pra eles que é vermelho é comunista, né? Daqui a pouco eles vão pintar o próprio sangue, né? Pra não ser vermelho, né? De tão absurdamente contaminados que eles estão. Aí... E Alt Tab e escolha a tela que aparece o STF, todos os ícones das imagens abertas. Ok? Exato. Só para auxiliar, perdão aí, tá, doutor? Tudo certo, doutor. Tudo certo, senhores. Então, retomando, abro novamente a instrução, né, para a continuação da audiência da ação penal 2330, decorrente da PET 10.838. E, doutor Davi,
Ontem o senhor relatou que traria testemunhas independentes de estimação. O senhor arrolou, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 testemunhas. O senhor trouxe alguma delas independente de estimação? O senhor Emerson Belarmino da Silva Nunes, aliás, eu já informei a técnica que está na casa do computador do senhor Ney, parece que está disponível já, estava numa sala de espera. Tá bom. Ele tem conhecimento dos fatos, né, doutor? Ele foi, o senhor Marcelo Helm me apresentou como ele fosse numa viagem, foi para Brasília juntos e voltaram juntos. Então ele tem conhecimento, na realidade, ele foi testemunha presencial de parte dos fatos. Tá bom, doutor. Por isso nós trouxemos Vamos ouvi-lo então. Senhor Emerson, por favor. Boa tarde, senhor Emerson. O áudio e o vídeo do senhor estão bloqueados. Preciso que o senhor desbloqueie os dois, por favor. Se irmão dele, pergunta se está tudo certo lá, se tiver alguma vez. Entrou já. Entrou. Senhor Emerson? Sim. O senhor está me ouvindo bem? Tô. Então, boa tarde, meu nome é Leonardo Fernandes, eu sou o juiz que preside o ato de delegação do ministro relator. E o senhor foi trazido aqui hoje para esclarecer os fatos que são imputados ao senhor Marcelo Fernandes Lima, relativos ao dia 8 de janeiro. O senhor tem conhecimento desses fatos? Sim. O senhor tem algo que impeça o senhor de pôr como testemunha, uma amizade, inimizade, uma proximidade que o senhor entenda que atrapalha a sua isenção? Não. Não? Então, eu tô fazendo essa live aqui de complemento da live de ontem, tá, Marcelo? Depois vai ter live à noite também, tá? Vou qualificar o senhor e, em seguida, vou passar a palavra para a defesa, para a acusação, para as perguntas. O senhor entendeu? Sim. O senhor tem o dever de responder as perguntas que lhe forem feitas, não pode mentir nem omitir. Se mentir ou omitir, o senhor pode responder a um processo de falso testemunho. O senhor está ciente? Sim. Tá. O nome completo do senhor, por favor? Emerson Belarmino da Silva Nunes. O senhor trabalha com o quê, senhor Emerson? Hoje eu me recupero de um acidente. O senhor está com benefício acidentário ou o senhor está desempregado? Sim, estou com benefício, auxílio-doença. Mas qual a profissão do senhor? Vendedor. Senhor vereador, o senhor recolhe como contribuinte individual, é isso? Gente, eu preciso parar a live aqui, porque a nossa querida André Strom, maravilhosa, querida, um grande beijo. Obrigado, André, pela tua presença, um grande beijo pra você. Nara Ribeiro, obrigado pelo super stick. Um beijo, Nara, você é maravilhosa. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado a todos aí que têm contribuído, viu, pra essa viagem pro Rio. Um grande beijo no coração a todos vocês, queridos. Quem mais falou aqui? Deixa eu ver. A Cida Jimenez. Ela já é membro oficial por 4 meses. Ela falou assim, está ao vivo? Tamo ao vivo, querida. Beijo pra você, Cida. Tamo ao vivo, ao vivaço, ao vivaço. Bora lá. O senhor recolhe como contribuinte individual, é isso? Na época do acidente, eu recolhi ainda como CLT. CLT. Tá. O senhor tem algum dependente, menor de idade, maior, ou qualquer pessoa que dependa do senhor? Ô, Andréia. Um beijo, Andréia, querida. Um beijo no teu coração. Andréia, eu tava falando ontem com o Zezito, vamos ver se eu realizo um sonho, eu vou te dar um abraço. Você, na Ana, no Zezito, em tantas pessoas que moram por aí. Vamos ver. Senhor? Não. O senhor já respondeu algum outro processo criminal? Não. Tem algum problema com a justiça criminal? Não. Tá. O CPF do senhor, qual é?
039. Ai, cara, Para ir aí arrumar uma turma para ir, a gente vai. Aí o pessoal, naquela semana do diálogo. A Di Silva, 7 meses que o sabor morango me aguenta. É de Quick, Di? Sabor de Quick? Aí me ligaram falando que o pessoal tinha organizado para ir, se eu queria ir. Eu falei, para mim, se tiver vaga, quero. Aí a gente agendou e foi. O senhor sabe dizer quem que agendou essa viagem para Brasília, desse ônibus? Não. O senhor pagou algum dinheiro de passagem para ir a Brasília? Não. Desse ônibus? Não. O senhor foi convidado, então, para ir, né? Sim. O senhor não financiou, não pagou passagem. No caso, então, quem convidou o senhor? Convidou e ofereceu o quê? O ônibus de ida e sobre o que? Falou que em Brasília. Ofereceu um ônibus para ir e voltar. Tá. E além do ônibus, ofereceram mais alguma coisa? Estadia, alimentação, alguma coisa? Não. Só, doutor Davi, só fazer uma questão de ordem, tá? Se o senhor participou dos movimentos, entrou em prédio público, senhor Emerson, só vou advertir que o senhor tem o direito de não se incriminar, tá? Então, o senhor tem esse direito. Doutor Davi, prossiga, por favor. O juiz foi... Pensa num juiz cabuloso, legal e tranquilo, hein? Pensa no juiz que é uma mãe. Pensa num juiz que é uma mãe. O advogado do criminoso que roubou a Constituição tá quase colocando esse cara na cadeia. O juiz avisou. Olha, essas perguntas aí vão transformar as suas respostas em condenação. Bizarro. Gente, o que tá acontecendo que tá passando um monte de coisa que eu não tô vendo? Nossa, me perdoa, gente. Moisés André mandou beijo aqui. Eu não sei por que tá pulando aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Olha, quem mandou? A Nara Ribeiro. Essa aqui eu falei. A Cida Jimenez eu falei. Cida Jimenez, um beijo. Obrigado, querida, maravilhosa. A Di também já li. E a Neuza Maria, queridona, falei com a Neuza ontem pelo telefone, gente, maravilhosa. Ela falou assim, mandei um superchat e você não viu, cadê o meu beijo? Beijo, querida Neuza, beijo, queridona. Beijo no teu coração, obrigado. Desculpa não ter visto, Neuza, não sei porquê. Hoje, não sei, tá dando uns pulos aqui, eu não tô vendo, me perdoa. Gente, a Andréia Strom ajudou pra viagem aqui. Andréia, um beijo, querida. Um beijo pra você. A Andréia Strom, cada passo que a live dá, a Andréia Strom tá presente, gente, é incrível. Ela é maravilhosa demais. Obrigado, querida. A Mônica Mello falou assim, esse juiz é ótimo, Vitor Panchorra. Então, gente, olha só. Esse cara aqui tá respondendo as perguntas do advogado, né, do réu que roubou a Constituição. E ele tá fazendo perguntas e esse cara parece que tava lá no dia. O juiz percebeu e falou assim, olha, você tá respondendo as coisas aí, mas se você quiser, você não responda, porque senão você pode se incriminar. Olha o BO, vamos lá. Pois não. Na data que o senhor foi convidado para ir para o Brasil nesse ônibus, o senhor tinha algum problema assim de caminhar? Tinha algum problema médico? Estava com uma questão médica? Sim. Na verdade, eu ainda estou, né, nessa questão, né? Eu ainda me recupero de um acidente que eu sofri. Na época eu usava muleta para andar, precisava muito dela também, entendeu? Inclusive fui para lá usando muleta. O senhor conhecia já Brasília? Não. Foi a primeira oportunidade, né? Sim. O ônibus que o senhor participou de Brasília, saiu de onde esse ônibus? São Lourenço. Ele saiu daqui ou passou por São Lourenço? Deixa isso claro para nós. Houve algum itinerário desse ônibus? Ele saiu de algum lugar, foi pegando as pessoas ou saiu de São Lourenço? Olha, eu não me lembro agora ao certo se saiu de Baipendi, veio aqui.
ou Itamonte, agora eu não me recordo. O senhor recorda o dia exato que o senhor adentrou no ônibus, o dia e horário, mais ou menos? Na sexta-feira foi dia 6. Dia 6. E horário, que horário mais ou menos? Final da manhã, tarde, à noitinha? Era por volta de 19 horas. Já à noitinha. Tá, aí vocês foram em direção ao Brasília, então viajaram a noite toda, dia 6 por dia 7, chegaram em Brasília, muito longe, né, daqui de Brasília. Que horário mais ou menos vocês chegaram em Brasília? Agora o senhor me pegou. Não precisa ser muito certo o horário, não, no meio-dia, era de manhã, agora o horário exato... De madrugada, vamos chamar assim, então. O senhor, para já era de manhã, quando a gente chegou já era. O ônibus, quando chegou em Brasília, ele foi para qual destino inicialmente? Ele teve vários destinos, ou foi num destino só, deixou todo mundo num local só? A gente passou no QG, né? Passou pelo QG, mas como não podia parar lá, aí o ônibus foi para um hotel. Tá. Esse hotel o hotel foi aleatório? Esse hotel foi alguém que organizou o ônibus, também organizou o hotel? Você tomou conhecimento de alguma coisa desse fato? Não, só tomei conhecimento que a gente estava indo para o hotel lá. Tá. E ofereceram estadia no hotel para o senhor? Sim. Ofereceram? O senhor ficou no hotel? Fiquei. Ficou no hotel. E o senhor sabe se o senhor Marcelo, nesse itinerário todo que o senhor fez, o senhor Marcelo estava junto no ônibus, nessa mesma situação do senhor? Sim, todos estavam no ônibus até então. O senhor já conhecia o senhor Marcelo antes? Conhecia, mas já tinha muitos anos que eu não tinha contato com ele. Eu trabalhei com ele na minha adolescência, depois não tive mais contato com ele, só na época do acampamento lá no TG que a gente teve contato novamente. Certo. E voltando a Brasília no hotel, o senhor disse que ficou no hotel. O senhor Marcelo ficou no hotel? Olha, eu não sei se ele ficou lá ou se ele saiu, não tenho conhecimento. Tá. Depois o pessoal falou que ele não estava lá, mas como eu não tinha encontrado com ele depois, eu não sei se ele ficou lá ou foi pro QG. Tá. Depois que você ficou nesse hotel, o senhor passou a noite nesse hotel? Nesse dia que vocês chegaram, você está falando dia 7, chegou de manhã, desceu, passou no QG, foi pro hotel, e aí que vocês pernoitou nesse hotel? A gente fez o check-in no hotel e foi pro QG. Olha, o Jerry Aguinaldo Spinelli falou assim: Victor, por favor, o que acontece agora que eles conseguiram 257 assinaturas para a anistia? Eles encaminham isso para a mesa diretora, o presidente, ele não é obrigado a pautar na hora, tá? Ele vai, acho que dá uma enrolada, não sei, mas se ele quiser pautar, ele pauta, né? E vai para a votação. Depois da votação ali, vai para a votação no Senado, né? Aí a votação do Senado provavelmente, eu acho que não passa no Senado, né? Mas caso passe no Senado, eu não lembro se tem sanção do presidente, porque é uma prerrogativa exclusiva do Congresso. Então eu acho que não tem, eu não lembro se tem sanção do presidente nesse caso, tá? Porque a anistia, ela é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, tá? Mas mesmo que passe em tudo, vai chegar no STF e vai ser barrada, tá bom? Porque é desvio de finalidade. Ah, tá, isso foi pro QG. Lá no quartel, que o QG é o quartel lá do Exército, né? O senhor reencontrou o senhor Marcelo? Sim, a gente se encontrou lá no domingo. Já no domingo? Que horário domingo? Sim. Você se lembra? Foi de manhã? Eu acredito que umas 10 da manhã, talvez. Vocês, por acaso, no QG do quartel, que você se encontrou com o senhor Marcelo, por que motivo vocês foram para o QG? Qual é o motivo que levaram vocês a ir lá nesse quartel? Era fazer tipo de manifestação? Mano, o cara vai incriminar a testemunha. Ele tá falando, qual o motivo que levou vocês até o QG? Se ele responder qual o motivo, ele vai estar se auto-incriminando e vão abrir um processo contra o cara. Nem sei se o cara já tem processo. Vocês foram lá. Qual que motivou vocês estarem no quartel? A manifestação principal, né, a reunião do pessoal, se encontrava no QG.
O pessoal estava indo tudo para lá, inclusive tinha um acampamento lá no QG, né? Esse QG, o senhor se lembra de quanto tempo já o pessoal já estava lá? Sim, já estava lá. Você sabe quantos tempo? 1 mês, 2 meses, vários, não tem ideia. Ficou bastante tempo? Eu acho que 2 meses. Mais ou menos, o senhor lembra? Bom, nesse dia... Gente, o advogado tá fazendo perguntas que todo mundo sabe. Porque o tempo que as pessoas estavam no QG é o tempo que a própria televisão e todo mundo mostrou. Isso que o senhor está falando agora foi no domingo, dia 8 de manhã, você encontrou o senhor Marcelo. Antes de vocês, o senhor depois, nesse dia, desceu em direção à Praça dos Três Poderes. Tá? Desceu, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber, o senhor almoçou junto com o senhor Marcelo nesse dia de domingo de manhã? Não. Vocês almoçaram junto? A gente comeu, fez um lanche, né? Antes esse lanche que os senhores fizeram na área do quartel ou fora, do lado do quartel? Fora. Você estava quem presente? Uma barraca que estava vendendo churrasquinho, né, espetinho, as coisas. Tava, a gente, no caminho para a esplanada, a gente parou e comeu lá. Tá, aí você estava com quem? O senhor Marcelo, mais alguém? Tinha mais umas pessoas, acho que eram 8 pessoas. Tá. Vocês tomaram esse lanche, aí foram. Como é que vocês foram em direção à Praça dos Três Poderes? O senhor parece que falou que usa muleta. É longe, é perto? Como é que foi a saída para lá? A gente foi caminhando, né? Não podia ir de carro, não tinha acesso. A Lindiane, você não tá com a gente? Que legal, Lindiane! Beijo, Lindiane tá com a gente. Vocês não foram de Uber? Olha, eu quero agradecer a Johanne Quatro Tempo, tá? Um grande beijo, Johanne, aí. Obrigado. Ela deu de presente 5 assinaturas de presente pro canal. Um grande beijo e muito obrigado. Nós pegamos um Uber do QG até a entrada, no caso, até a barreira. Tá. A pergunta minha então não foi muito clara. Justamente eu fui ainda lá no quartel, em frente, onde vocês fizeram o lanche por ali. Depois, antes de chegar na Praça dos Três Poderes, como eu não conheço Brasília, então me desculpe. Mas vocês foram de Uber, então. Quantas pessoas foram no Uber? Pessoal, para deixar mais claro, a gente saiu do QG, porque no QG também não podia entrar carro. Certo. Né? Havia uma barreira, a gente tinha uma barreira, os carros paravam e o pessoal tinha que ir para o QG a pé. Gente, o juiz avisou, olha, você é testemunha. Se você não responde a nenhum processo, você não precisa produzir prova contra si mesmo. O juiz foi uma mãe para essa testemunha aí. E o advogado continua deixando bem claro que esse cara aí tava no golpe junto com o cliente dele. Tá bizarro o negócio. A gente desceu do QG a pé também até a barreira. Lá nós pegamos um Uber e fomos até a barreira policial no perímetro da esplanada. Tá. Voltando ao Uber, então foram... Gente, eu vou até pesquisar aqui no site do Supremo o nome desse cara, enquanto vocês vão vendo, eu vou pesquisar. Emerson Belarmino da Silva. Emerson Belarmino da Silva. Eu vou pesquisar aqui pra ver se não abriram um processo contra ele. Meu, o cara tá metendo a cara aí, tá falando que tava lá, meu, bizarro. Emerson Belarmino da Silva. Foi você no Uber, o senhor Marcelo estava junto? Sim. Tinha mais alguém junto? Ele, mais uma moça, mais 2 moças. Tá. Quem pagou a corrida, o senhor lembra? Eu não me recordo o nome da outra moça. Quem pagou a corrida do Uber foi o senhor, foi o senhor Marcelo, ou quem pagou? O senhor foi uma das amigas nossas. Essas pessoas eram amigas de vocês. Você é amigo, você não lembra o nome? A Elis. A outra eu não conheci. Eu conheci ela. Por enquanto não tá... por enquanto não tem nada aqui dele, mas, meu, é muito arriscado fazer isso aí. Eu não sei o que deu na cabeça desse cara de ser testemunha. Então a amiga... voltando, então a amiga, a Elise era amiga. Tá? Sim.
O senhor tem notícia dessa senhora, dessa sua amiga, onde ela se encontra, está no Brasil, está fora do Brasil, mora em São Lourenço, pode informar alguma coisa dela? Não tenho tido contato com ela, já tem um tempo que eu não converso. Parece que ela tinha viajado para outro país, mas também, como eu não tenho mais, tem tempo que a gente não conversa, eu não sei onde que ela se encontra nesse momento. Tá. Vamos agora, então, vocês desceram até a próxima barreira policial, que é o ponto que mais a defesa necessita da colaboração do senhor para a justiça. Essa barreira policial, o senhor se lembra qual era a distância dessa barreira policial à Praça dos Três Poderes? É perto, está do lado, era longe, uns 500 metros, 700 metros? Qual era a distância, o senhor se lembra? Acho que talvez uns 500 metros. Tá, mais ou menos, tá bom. O senhor se lembra se essa barreira policial tinha muitos policiais, eram poucos policiais? Tinha bastante policial. E o que estava acontecendo nessa barreira? Era para ninguém passar dali? Conta para nós o que aconteceu. Cara, não, eu não tô acreditando, gente. Primeiro, o que esse advogado está contribuindo para o cliente dele? 2, ele tá querendo levar 2 lá para dentro em vez de um só? Meu, que bizarro. Aconteceu alguma coisa nessa barreira? Qual era a função dessa barreira policial? A barreira era para impedir os carros de passarem, né? E para revistar as pessoas que estavam indo para a esplanada. Tá. Se quisesse passar para a esplanada, teria que passar por essa revista policial para poder ir para lá. Você disse que estava junto com o senhor Marcelo, mais 2 pessoas. Vocês 4 passaram nessa revista juntamente, assim, no mesmo momento? Sim, praticamente. Você viu o senhor Marcelo ser revistado? O senhor presenciou o senhor Marcelo ser revistado? Sim. E como é que foi essa revista? Olharam tudo? Eu vou pôr assim, entre aspas, da cabeça aos pés para dizer, foi olhado tudo? Tudo. Olhava até o tubo de pasta de dente para saber se era pasta de dente mesmo. Abria a mochila, o senhor Marcelo abria a mochila, pegaram a minha muleta para saber se tinha alguma coisa na muleta. Gente, eu quero agradecer muito, tá? Ao Jairo, a Júlia, a Nara, o Josué, a Andréia e a Maria, tá bom? Que me ajudaram aqui no Pix, contribuindo aí para cobrir alguns custos da viagem, agora que eu vou pro Rio de Janeiro, né? Fazer essas entrevistas aí. Eu agradeço muito, muito, muito. Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigado. Se era uma muleta, a revista é bem minuciosa mesmo. De forma bem clara, se possível, o senhor falou que fazia a revista e esses policiais faziam o quê? Mandavam vocês de volta, falavam, daqui ninguém passa, ou deixavam vocês ir em direção dos Três Poderes? Passando pela revista, eles liberavam a gente para ir para a Praça dos Três Poderes, se quisesse. Para reforçar, todo mundo que você via passando nessa revista ali estava indo em direção da Praça dos Três Poderes? Não sei. Não sei se todos estavam. Tinha muita gente, ali você disse que é um local de entrada. Tinha muita gente. Muita gente. Que? Dezenas, centenas? Não dá para contar. Milhares, dezenas de milhares de pessoas passaram por aqui, né? Certo. Bom, o senhor usa muleta, como o senhor disse. O senhor tinha dificuldade, usava porque tinha dificuldade de caminhar, certo? Foi por isso que o senhor foi de Uber? Por esse motivo que o senhor foi de Uber, a necessidade da muleta, de caminhar, né? Passando essa barreira, era um tumulto de pessoas. O senhor continuou vocês 4 juntos ou ali, com aquele monte de gente, o senhor foi para um lado, cada um dos seus amigos foi para os outros, aí essas pessoas, o senhor Marcelo foi para um lado, a dona Elisa ou a outra foi para o lado, vocês tudo caminharam junto o tempo todo? Não. Na verdade eram 8 pessoas, né? Que a gente foi em 2 Ubers, mas aí, como eu tinha dificuldade para estar caminhando, eu fiquei para trás do pessoal, o pessoal ia, distanciava um pouco, aí às vezes parava para ver alguma coisa. O senhor presenciou ali, o senhor adentrou a Praça dos Três Poderes ou ficou naquela área, próximo da polícia ali, naquela área? O senhor presenciou o que ali? A gente passou, chegou na esplanada,
Aí liberaram lá a barreira para passar, a gente foi até a Praça dos Três Poderes. Meu Deus do céu. Minha mão tá coçando pra fazer uma peça e já mandar pro Ministério Público. Eu tô coçando. Minha mão tá coçando. Fala assim, olha, tem um réu confesso aqui como testemunha do réu que roubou a Constituição. Vocês vão deixar passar? Tem um réu confesso. Ele tá tentando proteger o cara que roubou a Constituição e pra isso ele tá botando em risco a própria liberdade. Esse cara aqui é perigoso também. Mas eu não estava, nesse momento eu não estava com o Marcelo. O senhor não estava com o Marcelo? A gente já tinha se separado. Quando foi, aquele dia o senhor voltou a se reencontrar com o Marcelo, aquela tarde de domingo? Eu encontrei com ele depois. Depois do quê? Já tinha entrado, mas foi bem rápido, a gente se encontrou, só falou ali um pouquinho, e aí cada um já foi para um lado depois também. É muito importante para a defesa, eu acho que para o Ministério Público também. Olha só, se encontrou aonde? Se encontrou lá perto, porque o cara que roubou a Constituição ele já estava dentro dos prédios. Se encontrou, foi perto dos prédios. Gente, é réu confesso. E para a justiça entender, você chegar naquela praça ali, você adentrou um prédio, você só ficou na praça ali, porque a gente fica imaginando você com a muleta, é isso que a gente está querendo imaginar. E você já disse que não estava com o senhor Marcelo, tal. Mas aí o senhor presenciou o quê naquela praça? E o período que o senhor ficou ali, presenciou o quê? Assim, a movimentação toda, o tipo de pessoas que ali estavam, eram as mesmas pessoas. Cara, ele tá perguntando se o cara entrou no prédio, gente. Na boa. Cara, esse cara aqui, eu acho que ele tá se borrando, tá? Porque ele tá falando assim, eu vou me ferrar aqui, eu vou ser preso também. Tô junto com o cara de um dos caras mais famosos do golpe. Simplesmente absurdo. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Nara Ribeiro, querida, que ela deu mais uma assinatura de presente pro canal, maravilhosa demais. Quero mandar um beijo também pra Mônica Mello, querida. Ela falou assim, Victor, sou fã do seu canal. Não perco nenhum. Obrigada pelo excelente trabalho. De Recife. Oh, coisa boa. Um beijo. Vamos, quem sabe. Eu tenho que ir pra cima aí algum dia. Eu só fui até a Paraíba, né? Mas eu vou ter que dar um rolê de novo. Aí eu fui direto para Paraíba, não deu pra passar em todos os lugares por muito tempo, mas eu vou ter que subir novamente, aí eu vou ficar mais tempo para poder visitar todo mundo com calma. Bom, vamos lá. Olha, a Lidiane Sena falou assim, levando nada a lugar algum. Exatamente isso. Lucelena, querida, um beijo, obrigado mais uma vez. Tinha muita gente lá naquele local, aí de repente a gente percebeu que o pessoal estava quebrando as vidraças e tal, inclusive muita gente, o pessoal do grupo, tinha um grupo grande de pessoas ali que começou a gritar para o pessoal não quebrar, não fazer nada daquilo, né? E... Cida, querida, me fala o nome do netinho, Cida. Me fala o nome dele, eu quero falar o nome dele. Fala o nome do netinho. E aí começou já a polícia a vir com bombas, com tiro de borracha. Aí começou aquela confusão toda. Gente, ele tava no meio dos tiros de borracha. E aí, gente, a gente manda pro Ministério Público ou não? A gente dá mais um trabalhinho pro STF ou não? O que a gente faz? O cara tava no meio dos tiros de borracha, ou seja, ele estava no meio do crime. E aí, a gente monta uma denunciazinha ou não? Tô até com pena do cara aqui, ó. Isso foi no final da tarde de domingo. Aí o senhor veio o quê depois disso? Foi saindo, foi ficando lá? O senhor participou de alguma coisa? O senhor depredou alguma coisa? Entrou? Conta pra nós aí até o final da tarde. O que aconteceu? O que o senhor presenciou aí? Não, doutor Davi, eu vou interferir nesse momento, porque se ele quebrou, se ele não quebrou, não diz respeito aos fatos imputados ao senhor Marcelo. Caraca, esse juiz é gente boa demais. Esse juiz tá salvando o cara. Esse advogado aqui é sem noção. Ele não tem ideia do que ele tá falando.
Meu, vamos lá. Começou já a polícia a vir com bombas, com tiro de borracha. Aí começou aquela confusão toda. Isso foi no final da tarde de domingo. Aí o senhor fez o quê depois disso? Foi saindo, foi ficando lá? O senhor participou de alguma coisa? O senhor depredou alguma coisa? Entrou? Não. Conta para nós aí até o final da tarde. O que aconteceu? O que o senhor presenciou aí? Não, eu não Davi, eu vou interferir nesse momento, porque se ele quebrou, se ele não quebrou, não diz respeito aos fatos imputados ao senhor Marcelo. Vou pedir que o senhor reformule para que a gente possa ter um depoimento que aproveite. Ok, doutor. Obrigado. O juiz salvou a testemunha. Olha, eu tô com pena da testemunha também. Não é que eu tô com pena de golpista, né? Mas, o advogado ia fazer o pague 1 e leve 2, né? Pague 1 e leve 2. Meu irmão, o juiz tá sendo uma mãe. Se eu fosse esse cara aqui, eu pegava o nome do juiz. Esse juiz é poucas, mas ele é justo, né? O juiz deve ter pensado assim, não. Pô, ele tá incriminando o outro, não tem nada a ver, ele tem que defender o cliente dele, né? Gente, é absurdo, é uma das coisas mais absurdas que a gente já viu aqui. Desculpe, doutor, é a emoção do momento. Voltando, senhor Emerson, o senhor presenciou o senhor Marcelo quebrando alguma vidraça? O senhor já... até eu vou voltar um pouco atrás, então, para facilitar. Vocês passaram na revista, o senhor disse que o senhor Marcelo passa em revista. Foi encontrado o senhor Marcelo aí naquele momento algo que era proibido ou foi retirado pelos policiais de alguma coisa que o senhor Marcelo estaria portando que era proibido? Eu tenho visto, não. Ok, isso é importante para a defesa. O senhor, então, o senhor viu o senhor Marcelo depredar alguma coisa? Não. O senhor já disse que não estava com ele acompanhando, mas só para ratificar. Depois desse tumulto todo, o senhor viu lá, o senhor falou que houve... como eu não estava, a gente vê pelas imagens que tinha milhares de pessoas, o senhor está falando que está sobre aquele movimento policial. O que o senhor fez? Qual foi a sua atitude para que isso tudo acontecendo? O senhor continuou no local? O que o senhor fez? Eu continuei no local por um tempo, até porque não havia nem como a gente sair de lá por causa da quantidade de pessoas. Aí fiquei no local junto com a Elias, e aí, em certo momento, a gente decidiu ir embora. Se ele ficou com o Elias o tempo todo, ele é cúmplice do cara. Ele acabou de ele confessou. Acabou. Ele foi embora junto com o Elias, que é junto com... É Marcelo, né? Marcelo Elias o nome, não é isso? É Marcelo Elias o nome do meliante? Gente, não, é Marcelo Fernandes Lima. Quem é Elias? Ele ficou junto com Elias. Quem é Elias? Esse decidiu ir embora, o que é? O que o senhor fez? Foi embora para onde? A gente foi embora, né? Porque como a gente estava no hotel, falava, vamos embora, vamos voltar para o hotel. Ah, você voltou para o hotel, ok. Quando vocês voltaram para o hotel, vocês voltaram a reencontrar o senhor Marcelo? Não. Só no ônibus? Ah, tá. Ele e o tal do Elias estavam juntos, depois ele encontrou o Marcelo de novo, ou seja, ele ainda meteu mais um na história, tem 3 na história, tem o que foi condenado aí, e ele e mais um. Nossa, mano. Aí, então, conta pra nós, você chegou esse final da tarde, domingo, dia 8, você estava no hotel, você não lembra mais ou menos o horário que o senhor chegou no hotel? Já era início de noite, final de tarde, mais ou menos. Finalzinho da tarde ali, início da noite. Tá. Aí vocês ficaram no hotel e quando é que vocês resolveram vir para São Lourenço de volta? É no mesmo ônibus? É no mesmo ônibus. Vieram todos... Nós chegamos no hotel e o pessoal falou, vamos embora. Deixa claro para nós, no hotel estavam todos que tinham ido juntos na ida, voltaram junto ou ficou alguém para trás? Ficou umas pessoas para trás. Tá. Aí vocês voltaram para São Lourenço? Não lembro agora, se foi umas 4 pessoas, agora não lembro. Ok. Aí vocês voltaram novamente para São Lourenço? Sim. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Gente,
ele ainda sabe que 4 pessoas provavelmente ficaram presas e o ônibus voltou com 4 pessoas a menos. Que o senhor tenha visto, que você acha importante declarar? Só que, né, como eu falei, a gente não foi para lá para fazer aquilo, né? A intenção nossa não era promover nenhum tipo de quebradeira, nada, e, né, a gente viu que tinha muita gente infiltrada no meio lá naquele momento, e quando a gente viu que o propósito nosso tinha sido desvirtuado, a gente decidiu ir embora. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Acredito que a maioria das pessoas que estavam lá também fez, né? O senhor me lembrou de um fato que o senhor Marcelo parece que tinha declarado para a polícia. Uma das intenções de vocês, o senhor confirma para mim, de ir no Congresso ali, era para dar um abraço. Eu vi isso, ninguém divulgou isso, mas isso foi verdade. Vocês estavam, uma das intenções para ir lá era para fazer um abraço humano. É, um abraço criminoso, né? Abraçaram tudo, né? Abraçaram tanto que até quebrou tudo. No Congresso, era isso também? Sim, isso era a intenção de todos. A gente faria um cordão em volta da Praça dos Três Poderes, em volta dos prédios, oraríamos, né? Faríamos orações. Puta merda, já tô ficando com raiva da testemunha já, gente. Acho que eu vou mandar uma denúncia. Naquele momento também, era um dos 2 objetivos. Qual o senhor tem outro objetivo? O senhor falou 2, aí eu não... Exigir que as eleições fossem anuladas, né? Não. Isso era um dos objetivos de vocês? Sim. Por que motivo vocês estavam assim... o que motivou vocês a pedirem assim, a respeito da eleição? O que motivou vocês? Ele queria que as eleições fossem anuladas, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. O propósito nosso tinha sido desvirtuado, a gente decidiu ir embora. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Acredito que a maioria das pessoas que estavam lá também fez, né? O senhor me lembrou de um fato que o senhor Marcelo parece que tinha declarado para a polícia. Uma das intenções de vocês, o senhor confirma para mim, de ir no Congresso ali, era para dar um abraço. Eu vi isso, ninguém divulgou isso, mas isso foi verdade. Vocês estavam, uma das intenções para ir lá era para fazer um abraço humano no Congresso, era isso também? Sim, isso era a intenção de todos. A gente faria um cordão em volta da Praça dos Três Poderes. Desculpa, gente, eu cliquei errado aqui, voltou um pouquinho a mais, desculpe. Faríamos orações ali naquele momento também. Era um dos 2 objetivos. Qual o senhor tem outro objetivo? O senhor falou 2, aí eu não... Exigir que as eleições fossem anuladas, né? Isso era um dos objetivos de vocês? Sim. Por que motivo vocês estavam assim... o que motivou vocês a pedirem assim, a respeito da eleição? O que motivou vocês a fazer não estarem contentes com a Constituição, com essa votação? Foram muitos crimes cometidos durante o processo eleitoral que prejudicaram, no caso, a campanha, né? Crimes? Como é que o senhor tomou conhecimento desses crimes, desses supostos crimes, de que forma? Através da imprensa e de... Será que o cara do Ministério Público faltou e ele pediu pro advogado fazer o trampo? Será que eles vão acertar depois? Porque é Ministério Público, né? O advogado de defesa aí virou promotor, né? De jornalistas independentes. O senhor está falando sobre o quê? Das urnas? Explica um pouquinho para nós aí. Irmão, o que esse advogado quer, mano? Ministério Público. Doutor, a defesa está satisfeita com a inquirição das testemunhas e a colaboração dela. Não só com o nosso caso. Cara, que bizarro. A palavra ao doutor Luiz Fernando pela acusação. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Senhor Emerson, boa tarde. Obrigado. Agora o Ministério Público. Nem tem pergunta, Ministério Público. Se eu entendi bem, o senhor chegou junto com o senhor Marcelo na Praça dos Três Poderes, correto? Questão de alguns minutos. Que ele foi, como eu falei, eles foram à frente, eu tinha dificuldade para andar, eu fiquei um pouco para trás. Entendi. Chegou na frente, mas alguns minutos depois eu cheguei. Entendi. Era possível perceber
que os prédios não estavam abertos à visitação pública? Era possível perceber que não se podia adentrar nos prédios públicos? Sim. Havia... Caraca, meu irmão! Você percebeu que não podia entrar nos prédios? Percebi, não podia entrar. E entraram. Cara, tipo assim, mano. Meu, cada dia é uma novidade aqui. Né? Havia barreira grades. Sim, havia uma barreira com policiais. Entendi. E aí, de repente, eles liberaram a passagem. De repente liberaram. Como? Liberaram. Eu só vi que o pessoal começou a entrar e que estava liberado pra gente passar. Não, eles enfrentaram os policiais, querido. E nesse momento é que o senhor viu começando a quebrar os vidros? Foi posteriormente? Foi posteriormente. E quando as pessoas começaram a quebrar os vidros, era possível perceber que não estava liberado para entrar? Liberado para entrar dentro dos prédios? Eu acredito que sim. Acredita que era possível perceber que não estava liberado? Sim. Tá certo. Meu Deus do céu. Acabou com o próprio cliente e com a testemunha. No prédio do Supremo Tribunal Federal? Não. Na volta, no ônibus, ele mostrou para o senhor que estava com um livro, uma réplica da Constituição Federal? Não. O senhor tomou conhecimento de que, posteriormente, ele entregou essa réplica da Constituição Federal na Polícia Federal de Varginha? Sim. Quando que o senhor tomou conhecimento que ele estava com esse patrimônio público? No dia que ele foi entregar. Antes ele não tinha dito nada para o senhor? Não. O senhor chegou a ver imagens que circularam em redes sociais, ele com o livro assim, segurando ele para cima assim? Sim. E o senhor não chegou a conversar com ele sobre essas imagens que estavam circulando? Não. Tá certo. Não tem mais perguntas não? Obrigado, senhor. Nossa, mano. Ok. Senhor Emerson, muito obrigado pelo depoimento do senhor. Ele está encerrado, o senhor está dispensado. Uma boa tarde. Nossa. Boa tarde. O juiz deu um boi violento, né? Doutor Davi, não, doutor. O senhor precisa de mais algum tempo para conversar com o senhor Marcelo, antes de ouvi-lo? Não, doutor. Já foi feito, antes, quando o senhor estava abrindo outra sessão, nós estávamos conversando, foi autorizado e o senhor Marcelo está preparado para a sua oitiva, foi conscientizado. Os procedimentos serão agora em sequência. Tá bom. Senhor Marcelo, dirijo ao senhor agora. Boa tarde. O senhor está me ouvindo bem? Boa tarde, senhor. Sim, senhor. Senhor Marcelo, o senhor vai ter a oportunidade de esclarecer os fatos, caso o senhor queira, a partir de agora, é o seu interrogatório. Eu vou primeiro dizer do que o senhor está sendo acusado. Bom, gente, para quem chegou agora aí, não sei, a gente vai começar a ouvir agora as perguntas do juiz para o cara que roubou a Constituição e levantou a Constituição, assim, tá bom? Vamos lá, agora é o principal, bora. Segundo, fazer a qualificação do senhor. E aí, a partir do terceiro momento, o senhor pode ou não responder as perguntas que lhe forem feitas. Caso o senhor queira, o senhor pode ficar em silêncio. O senhor entendeu? Ok, senhor. Tá, eu vou pedir ao pessoal de Varginha, a imagem do senhor está congelando. Eu estou com a dificuldade aqui, está tendo um delay. Mas vamos seguindo enquanto isso. Se o senhor não estiver me ouvindo, o senhor me avise. O senhor está me ouvindo melhor agora? Sim. Então, senhor Marcelo, o senhor foi acusado, na investigação, foi aberta, a investigação 10.838 deu origem, após o oferecimento de denúncia, à ação penal 2330. O senhor foi acusado de ter participado dos atos do dia 8 e, em específico, também ter furtado o exemplar originário da Constituição assinado pelos constituintes de 88. E, além disso, ostentado como prêmio, postado isso em redes sociais e etc. Então,
Os tipos penais que foram imputados ao senhor pela PGR foram o do artigo 288, parágrafo 1 do Código Penal, associação, né, qualificada pelo uso de arma, 359-LM, abolição, tentativa de golpe, né, 163, parágrafo único, o dano, com todas as suas circunstâncias, o 62 da Lei 9.605, contra patrimônio tombado, e o 155, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Penal, que é o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O senhor já recebeu a denúncia, já tem ciência do que o senhor está sendo acusado? Sim, senhor. Tá. A partir de agora, então, eu vou passar a qualificação do senhor, né, fazendo perguntas sobre a sua pessoa. O nome completo do senhor é Marcelo Fernandes Lima, é isso? Sim, senhor. O senhor tem Marcelo quantos anos, Fernandes senhor Marcelo? Lima. O senhor tem quantos anos, senhor Marcelo? Eu tenho 51 anos, senhor. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho como design gráfico. O senhor tem dependentes? Tenho 7 dependentes. 7 dependentes? São todos filhos do senhor? A minha esposa e mais 6 filhos. O senhor já respondeu a algum outro processo penal ou algum inquérito criminal? Não, senhor. O senhor tem alguma questão de saúde que o senhor queira declinar? Não, senhor. Então, a partir de agora, senhor Marcelo, o senhor tem direito de ficar em silêncio. O senhor não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu pergunto se o senhor tem intenção de responder as perguntas. Sim, senhor. Tá. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como é que o senhor veio para Brasília? Né? O senhor não é de Brasília, é de Minas, correto? Sim, senhor. Como é que o senhor veio a Brasília? Então, como eu te disse, eu trabalho em Campinas, né? Eu chegando de Campinas. Nossa, o cara aqui do lado, mano. O cara mora perto aqui, mora em Campinas. Não acredito, cara. Um cara de Campinas. Mano. Campinas. Acho que foi numa quinta-feira. Nesse grupo que tinha aí na frente do tiro de guerra 04024 em São Lourenço. Eu passei por lá e tinha essa história de um ônibus que sairia para Brasília. E foi aonde eu também acabei indo. Foi assim que eu fiquei sabendo que a custo zero, né? O senhor frequentava esse tiro de guerra de São Lourenço? Sim, senhor. Sempre quando eu podia, perto da minha casa, e até na época meu filho estava servindo, eu sempre passava por lá. E o que o senhor fazia lá na frente do tiro de guerra de São Lourenço? O grupo lá sempre orava, né? Juntava-se um grupo de pessoas lá, a gente sempre orava, pedindo uma situação religioso? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor falou então que o pessoal ia sem custo, né? Quem estava financiando? Gente, peraí. Ó, o Dalmir, do Rio de Janeiro, querido, logo tô aí pra te dar um abraço, hein? Tá ótimo, Vitor. É rapidinho. Pode falar, tá todo mundo te ouvindo. Vitor? Hã? Você vem quando pro Rio de Janeiro? Eu devo estar aí, acho que no domingo. Semana que vem, né? Agora, domingo, depois de amanhã. Domingo agora, depois de amanhã, que legal. Então a gente vai se falando. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa tá ótimo. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Em relação à anistia, que se o Congresso aprovar e o Senado, que eu acho também que não aprova, mas se aprovar, é encaminhado pro Lula, sabia? Aí então eu tava com dúvida se existia sanção ou não do presidente. Deixa eu explicar agora. Provavelmente ele vai vetar, aí volta pro Congresso. Sim. Aí o Congresso vai votar o veto dele, se aprova ou não o veto dele, entendeu? Sim. Provavelmente o Congresso vai ajudar o Lula ali, não vai aprovar. Aí eu não tenho certeza se depois é encaminhado pro Senado também, entendeu? Sim. Mas o Senado, ele vai pra mão dele sim. Ele vai vetar, lógico. Não, né? então, eu tava só com essa dúvida se existia sanção do presidente, porque a anistia, ela é prerrogativa do Congresso. É só eles que podem dar anistia, né?
Então, não funciona assim mesmo, então, mas se vai pra mão do Lula, beleza. Vai pra mão do Lula, o Lula vai vetar, eles vão ter que votar tudo de novo, então isso é só pro ano que vem isso aí. Aí eu só não tenho certeza, depois do Congresso, se vai pro Senado também. Eu acredito que vai pro Senado vai, também. Não, Congresso é todo mundo, né? Congresso é Senado, Câmara e Câmara dos Deputados e Senado Federal, né? E depois disso, com certeza, vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e o STF vai derrubar. O pessoal vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, com certeza. Ô, Vitor, então você sai de São Paulo domingo ou você chega aqui domingo? Eu acho que eu não tenho certeza ainda, mas eu vou te falando. Você me falando, tá bom, pra gente preparar aqui. Você já tá com sua agenda aqui no Rio de Janeiro? Como é que tá a situação? Não, fica tranquilo que eu vou. Fica tranquilo que no off eu vou te falar tudo direitinho aí. Tá ótimo então. É que você agora tá estrelinha, tá todo pimpão. Não tô estrelinha não, tá doido? Nada disso. Tô igualzinho, mesma coisa. É só excesso de... não, é só falta de tempo mesmo, Eu tô brincando. Tá bom, não quero preparar a live não. Valeu. Deus, eu tô aqui assistindo. Até mais, obrigado, querido. Pra ajudar, tá bom? Tamo junto. Pra ajudar. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Manda abraço pra todo mundo aí, tchau. Prepara o caranguejo aí, Falou. Tchau. Valeu. Vamos lá. Ele falou que faz um caranguejo, meu irmão. Olha, faz tempo aí que eu não como um caranguejo, hein? Nossa, hein? Quem gosta de caranguejo aí, gente? Vocês já comeram caranguejo? Fazer um molho, né? Não, siri não, de Silva, não é siri. Siri é uma coisa, caranguejo é outra. Tá? Tem que ser caranguejo. Caranguejo é da patinha grossa, tá? O sirizinho é aquele mais magrinho. É mais gostoso o caranguejo. Vamos lá. Caranguejo é do mangue. O siri é da praia ali. O caranguejo é mais do mangue ali. Quem bancou isso? Porque era um ônibus, era um micro-ônibus, era um carro. Pelo que eu tenho, dentro do que eu sei, o ônibus saiu de Baipendi. Quem bancou eu não sei. Como eu te disse, eu sou de Campinas, eu trabalho em Campinas. Eu pegava só quando eu chegava em São Lourenço, eu ficava sabendo pelas pessoas. Agora, quem bancou, quem pagou o ônibus para ir, eu não sei. Nem também sabia que tinha hotel para ficar. Tanto que eu levei um saco de dormir para ficar no QG lá do QG de Brasília. Mas o senhor ficou aonde? Fiquei no QG de Brasília, dormi lá. Eu estou falando, não sabia que tinha hotel. Tem gente que recebeu diária de hotel? Teve gente que recebeu diário de hotel, sim. Eu fiquei sabendo que tinha diário de hotel quando eu cheguei lá em Brasília. Mas só não ficou claro esse ponto. Quem quisesse ficar no hotel, alguém estava pagando até hotel, é isso? Estava pagando hotel. O senhor sabe quem? Não sei, aí que eu não sei. Olha o que o cara falou. Gente, tá meio confusa essa parte aí. Será que o cara entendeu que o juiz tá perguntando se as pessoas estavam pagando hotel ou tinha alguém bancando hotel para as pessoas? Ficou confusa essa parte. Eu pegava só quando eu chegava em São Lourenço, eu ficava sabendo pelas pessoas. Agora, quem bancou, quem pagou o ônibus para ir, eu não sei. Nem também sabia que tinha hotel para ficar. Tanto que eu levei um saco de dormir para ficar no QG lá do QG de Brasília. Mas o senhor ficou aonde? Fiquei no QG de Brasília, dormi lá. Eu estou falando, não sabia que tinha hotel. Tem gente que recebeu diária de hotel? Teve gente que recebeu diário de hotel, sim. Eu fiquei sabendo que tinha diário de hotel quando eu cheguei lá em Brasília. Mas só não ficou claro esse ponto. Quem quisesse ficar no hotel, alguém estava pagando até hotel, é isso? Estava pagando hotel. O senhor sabe quem? Não sei, aí que eu não sei. Quem é, acho que é a mesma pessoa que estava pagando o ônibus. Olha, o Patriota X9, hein? Caraca, X9 total, hein? Mas o senhor se apresentar no hotel, ia dormir, ia tomar café e o hotel ia se encarregar? Não, veja bem, eu acho que o meu motivo era protestar, não ficar em hotel. Por isso que no motivo que o pessoal foi pro hotel, e logo depois eles deixaram a gente no QG, eu acabei ficando no QG, até porque o
protesto era no QG, né? E lá tinha a alimentação, tinha tudo. O senhor pagou pela alimentação? O senhor chegou que dia? Eu cheguei dia 7. Dia 7, a gente saiu de São Lourenço mais ou menos umas 6h30, chegamos no dia 7 mais ou menos, dia 6, 6h30, chegamos em Brasília, dia 7, lá 1h30, 2h da tarde. E o senhor pagou pelo almoço? Não, não. O senhor almoçou aonde? Almocei no QG. Como é que foi esse almoço? Fila. Tinham 2 restaurantes bem grandes lá e as pessoas pegavam fila e alimento de graça. Tá. Agora, o senhor já fez isso outras vezes? Entrar num ônibus que não sabe quem está pagando para ir se manifestar e acampar? Não, primeira vez. Uhum. O senhor tem 7 dependentes. O senhor deixou todos eles para fazer isso, foi isso? Foi. Ah, tava mutado aqui o meu som, desculpe. Parabéns aí a todos vocês bolsonaristas aí, ó. Da família tradicional cristã que deixa 7 dependentes em casa para dar o golpe do Bozo. O senhor dormiu então, no que? Se apertar a tecla SAP é exatamente isso, Maravilhosa. É exatamente isso, Maravilhosa. Se apertar a tecla SAP é isso. O senhor falou que levou o acampamento, tudo, acampou no dia 8. Como é que foi no dia 8? O senhor tomou café, saiu, teve uma... Dia 7 do dia 8, né? Dia 7 do dia 8 eu posei no QG, logo em frente ao QG tinha um pessoal com caixa de som se manifestando, logo embaixo o pessoal que estava carregando o celular, e eu fiquei com o pessoal num grupo ali de Itajubá, até ninguém do ônibus ali ficou junto comigo, né? E fiquei ali, ouvindo as pessoas, dando uma volta para um lado, uma volta para o outro, reconhecendo os lugares, vendo algumas pessoas, sacando algumas pessoas, se eram pessoas ativas ao protesto, sim ou não, né? Aí, um certo horário, eu fui dormir, né? Dentro desse saco de dormir, perto de uma barraca, que, se me engano, era da cidade de Itajubá, e logo cedo levantamos e a mesma coisa, gritando sobre o código-fonte, sobre o Exército, sobre o código-fonte. Tá. O senhor queria, então, que a Justiça Eleitoral disponibilizasse o código-fonte, é isso? Sim, senhor. Qual era a questão que o senhor tinha com relação à eleição? Então, a gente via pelas mídias uma quantidade muito grande de pessoas de um lado e poucas de outro. Muito poucas de outro. Isso deixava uma grande dúvida, né? Nossa, gente, meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu. Tá tudo confesso aqui. Tudo confessado, tudo. O que ele quer, o que ele queria, mostra o quão bolsonarista ele é. Gente, 100% confesso. E uma das motivos que eu fui para Brasília também é que o presidente do partido do PL disse que era para a gente confiar que tudo ia dar certo. Valdemar Costa Neto. Eles entenderam que o que o Valdemar Costa Neto falou é que ia dar certo o golpe. Então, acho que foi também um incentivo para mim poder ter ido para Brasília também. Você fala o Valdemar Costa Neto? Valdemar Costa Neto, ele mesmo. Confie no Bolsonaro, que vai dar tudo certo. Essas foram as palavras dele. Ele disse isso aonde?
na televisão. Putz. Rede Globo. Isso foi quando? Antes do dia 31. Antes do dia 31, dia não lembro, mas antes do dia 31. Depois do dia 12? Depois do dia 2 de dezembro? Antes do dia 31 de dezembro. Gente, qual é a confissão dele aí, pra quem não entendeu? Ele tá falando assim, o Valdemar da Costa Neto falou que ia dar tudo certo. O que é tudo certo pra ele? É que o golpe ia dar certo. O Valdemar Costa Neto falou, confie no Bolsonaro que vai dar tudo certo. O dar tudo certo pra ele é o quê? O golpe de Estado vai dar certo e o Bolsonaro vai continuar no poder. Confiem no Bolsonaro. É isso. Tá confesso. Ele é réu, confesso. Simples. Ele queria o golpe. Bem. O senhor tinha algo contra? A Glaucia Ribeiro tá enganada. A Glaucia Ribeiro falou assim, ele tá fazendo a sua estratégia. Nananina não. Nananina não. Ele não tá fazendo a estratégia que eu falei. Eu falei o quê? Que eles acreditavam que havia fraude por causa da omissão da Procuradoria-Geral da República quando era Augusto Aras ainda. É outra coisa. Ele tá confessando que ele acreditava que o golpe ia dar certo. Eu não ia falar nada de golpe. Se eu fosse defensor dele, eu não ia falar isso. Eu ia falar pra ele assim, olha, eu fui me manifestar porque eu acreditei, inclusive, no Procurador-Geral da República, que quando o Bolsonaro disse que as urnas eram fraudadas, ele não disse nada. Eu não ia falar pro meu cliente dizer que era pra dar o golpe, que nós estávamos ali pra dar o golpe. Não, que foi se manifestar. É outra coisa, tá? Ele tá falando outra coisa. Ele tá falando assim, eu estava confiando que o Bolsonaro ia conseguir dar o golpe. É outra coisa, totalmente diferente. Contra o governo eleito? No momento, dia 8, né? O governo empossado? Eu queria saber se era aquilo lá mesmo. Agora ele tá mudando, agora ele tá mentindo, tá vendo? Se ganhou, ganhou, né? Mas eu... Olha lá, ele já se contradisse. Tá vendo? Ele viu a cagada que fez e agora tá tentando inverter, mas já foi. Tomou 17 anos por causa disso. Pelo que a gente via pelas televisões, a multidão de verde e amarelo enchia quadras e quadras, bairros e bairros, e no outro meia dúzia de gato pingado. Era isso que me deixava essa dúvida. Essa afirmação que eu vou fazer agora, ela está correta? O senhor foi incentivado pelas postagens do ex-presidente, do partido dele, pelo não reconhecimento da derrota nas urnas? Acredito que sim. Opa, calma aí. Me confundi nessa pergunta. Se ganhou, ganhou, né? Mas eu, pelo que a gente via pelas televisões, a multidão de verde e amarelo enchia quadras e quadras, bairros e bairros, e no outro meia dúzia de gato pingado. Era isso que me deixava essa dúvida. Gente, eu já expliquei isso 1000 vezes. Essa gente aí achava que ver 5 mil pessoas na rua era o que definia a eleição. Esses caras são tão sem noção que eles não entendem que o Brasil tem mais de 100 milhões de eleitores. 100 milhões de eleitores. Eles não conseguem entender. E que a maioria desses eleitores não tem tempo nem dinheiro para ir em manifestações. Não é porque o Bolsonaro levava 40 mil pessoas. 40 mil pessoas é nada. É zero. É nada. 40 mil pessoas é uma cidade pequena. Sabe? É sem noção, pessoal. Essa afirmação que eu vou fazer agora, ela está correta? O senhor foi incentivado pelas postagens do ex-presidente, do partido dele, pelo não reconhecimento da derrota nas urnas? Acredito que sim. Entregou o Bolsonaro. E aí? Esse aí já virou comunista
Na Austrália, né? Esse aqui já é comunista, já tá até com a camisa vermelha já aqui, ó. Camisa vermelha, entregou o Bolsonaro. Aí, ó, e tá pedindo anistia ainda. O senhor levou? O senhor passou por revista? Perdão. Passei pela revista, como disse o menino aí, bem em frente, pelo que ele colocou, eu me recordo um pouco melhor, em frente àquela igreja que tem, indo para a Praça dos Três Poderes, não tem uma igreja diferente? Sim, a Catedral. Catedral. Foi bem ali que a gente foi revistar. Olha, gente, uma coisa que vocês têm que aprender, tá? Tem uma coisa que é o que mais tem relevância numa condenação criminal, é o dolo, tá? É o dolo. Então o que acontece? Ele pode até dizer que foi influenciado pelo Bolsonaro. Só que ele tinha o dolo de dar o golpe de Estado. Então não interessa se ele foi influenciado ou não, porque ele queria aquele resultado. Ele estava trabalhando para aquele resultado. Então esse tipo de confissão não funciona quando o cara tem o dolo de fazer. Quando o cara tem o dolo de fazer. Vocês estão entendendo? Então não confundam. Não confundam a estratégia que eu falei lá atrás de dizer que estavam se manifestando por um motivo pelo qual a omissão de um procurador-geral da República fez, né? Ele foi omisso, e isso pairou, isso deixou a dúvida em todo mundo, é uma coisa. Ele falar que foi influenciado, mas mesmo assim, ele acabou de falar antes que ele queria aquele resultado, isso é o dolo, acabou. Pode confessar o que for, vai tomar a pena do mesmo jeito, tá? E o que o senhor levava? Roupa, só um saco de bolacha, um saco de dormir, uma lanterna. O senhor entrou em algum prédio público? Entrei. O senhor entrou em quais prédios? Entrou em algum prédio ou quais prédios? Entrei só... Não, só em um prédio, só no prédio do STF. Tá. Lá dentro o senhor quebrou alguma coisa? Nada. Eu vi gente quebrando. Até o prédio, como eu coloquei no meu boletim de ocorrência, eu estava do lado de fora do prédio, tinha uma pessoa quebrando o vidro pela lateral, das partes da lateral, mais para a traseira do prédio, e algumas pessoas brigando com as polícias que estavam também na lateral traseira do prédio, tá? E a gente vendo tudo. Uma pessoa de dentro do próprio STF, não posso te afirmar se a pessoa adentrou pela porta da frente ou se ela já estava dentro do prédio, abriu a própria porta com a chave. Então a porta não foi arrombada, a porta traseira do prédio. Ela foi aberta... Abriu os manifestantes entrarem? Os manifestantes. Ah, não mete essa, irmão. Peraí, gente, deixa eu pegar uma parte aqui. O governo eleito? No momento, dia 8, né? O governo empossado? Calma aí, gente. Ele disse que era pra gente confiar. O senhor tinha algo contra o governo eleito? No momento, dia 8, né? O governo empossado? Não, eu queria saber se era aquilo lá mesmo. Se ganhou, ganhou, né? Mas eu... O não reconhecimento da derrota nas urnas? Acredito que sim. Bem em frente, pelo que ele colocou, eu me recordo um pouco melhor, em frente àquela igreja que tem, indo para a Praça dos Três Poderes, não tem uma igreja diferente? Sim, a Catedral. Catedral. Foi bem ali que a gente foi revistar. E o que o senhor levava? Roupa, só um saco de bolacha, um saco de dormir, uma lanterna. O senhor saco entrou do em Bolsonaro. Algum prédio público? Entrei.
O senhor entrou em quais prédios? Entrou em algum prédio ou quais prédios? Entrei só... Não, só em um prédio, só no prédio do STF. Tá. Lá dentro o senhor quebrou alguma coisa? Nada. Eu vi gente quebrando. Até o prédio, como eu coloquei no meu boletim de ocorrência, eu estava do lado de fora do prédio, tinha uma pessoa quebrando o vidro pela lateral, das partes da lateral, mais para a traseira do prédio, e algumas pessoas brigando com as polícias que estavam também na lateral traseira do prédio, tá? E a gente vendo tudo. Uma pessoa de dentro do próprio STF, não posso te afirmar se a pessoa adentrou pela porta da frente ou se ela já estava dentro do prédio, abriu a própria porta com a chave. Cara, tem que ser muito canalha pra fazer uma afirmação dessa, gente. Então a porta não foi arrombada, a porta traseira do prédio. Ela foi aberta. Os manifestantes entrarem? Os manifestantes, uma mulher. Estatura mediana, morena. Ah, genérico. No Brasil, olha, quem foi que invadiu lá primeiro? Uma mulher de estatura mediana, morena. No Brasil. É a mesma coisa que você falar na China. Ah, era um rapaz branquinho com o olho puxado. Parabéns, obrigado, viu? Ajudou bastante aí pra desvendar o mistério. Aí essa pessoa que estava quebrando o vidro, se não me engano, eram 3 pessoas, na verdade. Aí eu só não me recordo se essa pessoa que estava quebrando o vidro, que foi que entrou dentro do prédio, já quebrando os quadros. Ok. E... Era a mesma coisa que dizer assim... quem é que estava aqui no meio da manifestação do Bolsonaro que estava fazendo baderna? Ah, um imbecil. Também não dá para descobrir, né? Falar assim, quem é que estava aqui no meio da manifestação do Bolsonaro que estava fazendo confusão aqui? Ah, era um imbecil. Aí não dá, pode ser qualquer um ali. Dentro, né, do STF, o senhor também... Na traseira do STF. Tá. O senhor também queria, com isso, depor o governo ou só queria a informação do código-fonte? Eu queria só a informação do código-fonte. Código-fonte. O cara tem a 4ª série do primário. Ele tem a 4ª série do primário. E ele quer o código-fonte. O senhor queria a prisão dos ministros do Supremo? Eu? Prisão dos ministros? Por que não? Porque lá no quartel-general nós temos diversas imagens, informações que no dia 7 era algo que os organizadores estavam incitando os manifestantes. O senhor verificou isso lá? Gente, isso era verdade, tinha gente incitando mesmo. Não queria a prisão do ministro nenhum. Ele falou, é verdade, tinha mesmo gente incitando. Gente, se ele falou é verdade, ele tá se auto-incriminando, porque quando você tá numa situação em que você tá observando um crime acontecer, você tem que ir embora. Ele ficou, dormiu nesse ambiente e ainda foi invadir o STF. Gente, como é que ele queria sair dessa posição de réu desse jeito, gente? É absurdo. Cadê o advogado? Que advogado é esse, gente? De jeito maneiro. Agora, especificamente, sobre a Constituição. Vamos lá. Como é que o senhor chegou a ter posse dela? Vamos lá. O rapaz adentrou ao prédio, quebrando os quadros. Quando você entra pela porta traseira, de frente, você vê alguns quadros, se não me engano, em acrílico. E ele chegou quebrando com a mão todos os quadros da esquerda para a direita. E nisso eu adentrei atrás dele, porque lá de fora dava para ver um púlpito aonde estava o livro da Constituição. E aonde ele chegou, no livro da Constituição. Nisso ele pegou o púlpito e jogou o púlpito no chão, sem quebrar vidro nenhum do púlpito. Ele pegou o púlpito pela parte traseira e jogou o púlpito no chão. Nele jogar o púlpito no chão, o livro caiu no chão, eu peguei o livro e ele também junto
grudou no livro junto comigo e puxou da minha mão. E eu disse a ele, não, esse você não vai arrebentar. Ele falou, vamos rasgar, vamos rasgar. Mais uma gafe dele. Mais uma gafe ótima. Olha assim, não. Esse você não vai quebrar. O resto tudo bem. Esse aqui não. Puta gafe, gente. Puta, então quer dizer, ele era a favor, podia quebrar qualquer coisa. Na cabeça dele só não podia rasgar a Constituição. Mas o resto podia arrebentar tudo. Olha lá. Maravilhoso, olha isso. Ele pegou o púlpito e jogou o púlpito no chão, sem quebrar vidro nenhum do púlpito. Ele pegou o púlpito pela parte traseira e jogou o púlpito no chão. Nele jogar o púlpito no chão, o livro caiu no chão, eu peguei o livro e ele também grudou no livro junto comigo e puxou da minha mão. E eu disse a ele, não, esse você não vai arrebentar. Esse não. Ele falou, vamos rasgar. E eu falei, esse você não vai arrebentar. Peguei, segurei o livro na minha mão, no meu peito, grudei com ele no meu peito, e aí sim eu atravessei o STF para a parte da frente, e foi lá que eu fiz aquela besteira de levantar o livro. Fez a besteira! E eu mostrei aqui pra vocês, olha aqui, ó. Olha como as pessoas mudam e são mentirosas, gente. Vamos lá. Olha o que ele falou aqui quando tava sendo preso, ó. Ó, preste atenção aqui, ó. Olha isso. Viu uma camiseta aqui, ó, amigão. Oi, Marcelo. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Essa é a minha assina aqui dentro. Aqui o Marcelo sendo levado aqui para o presídio, nós vamos acompanhando. Marcelo, aproveitar esse momento, deixar aqui o canal à disposição para sua defesa. O que você quer falar nesse momento? Falar o quê? O que eu vou falar com uma justiça dessa, injusta? Falar nada, ficar quieto. Acreditar no Deus Jesus Cristo. Olha agora. Meu pastor que vai me salvar daqui. Vai falar que não se arrepende. Prisão agora? Ah, injustiça. Injustiça comigo, com a Débora, com mais de 1.600 brasileiros. Mas Deus proverá. Marcelo, 17 anos de prisão, o Supremo Tribunal te condenou. Como é que você vê essa condenação? Injusto. Mas Deus proverá. Deus proverá. Essa é a realidade. Tem fé em Jesus Cristo. Tá arrependido de alguma coisa, Marcelo? Não me arrependo de nada. Eu salvei a Constituição de vagabundos. Obrigado, Marcelo. Marcelo conversou aqui. Gente, esse pessoal, eles estão preparados para tudo de novo, gente. Prestem atenção no que eu tô falando. Eles são capazes de fazer tudo de novo. E me arrependo de ter feito isso. O senhor, além de levantar o livro, o senhor... E eu disse a ele, não, esse você não vai arrebentar. Ele falou, vamos rasgar. E eu falei, esse você não vai arrebentar. Peguei, segurei o livro na minha mão, no meu peito, grudei com ele no meu peito, e aí sim eu atravessei o STF para a parte da frente, e foi lá que eu fiz aquela besteira de levantar o livro. E me arrependo de ter feito isso. O senhor, além de levantar o livro, o senhor fez uma postagem sobre isso? Nenhuma. Essa postagem da Constituição é nossa e tal, não foi o senhor que fez? Não. Ninguém sabia que o livro estava comigo até as 48 horas antes de entregar para a Polícia Federal de Varginha. E por que o senhor resolveu entregar lá e não entregar em Brasília? É muito longe. Então, por que eu não quis entregar em Brasília? Eu fiquei com medo de entregar em Brasília porque por ser preso em Brasília e ficar muito longe da minha família. Eu entendi sua pergunta. Eu pensei em entregar em Brasília. Para Varginha, o senhor poderia, se a sua intenção era salvar a Constituição, o senhor poderia ter entregue em qualquer lugar de Brasília antes de voltar para Varginha. Não, eu concordo com o senhor, mas quando eu pensei em entregar em Brasília, estava tão louca a situação, tão controlada, que eu fiquei com medo de entregar e ser preso e
e ficar por lá 1.000 e tantos quilômetros de São Lourenço, entendeu? Esse foi o meu pensamento. Já vi que eu tinha feito uma coisa errada, entendeu? Então, chegando em São Lourenço... Puta, ele falou, eu já vi que eu tinha feito uma coisa errada. Já era. Não tinha como escapar, gente. Não tem como escapar, gente. Foi assim, esse interrogatório dele foi desastroso. Eu esperei essas 48 horas, procurei uma pessoa. A Nara Jucá falou, podia ser 14 anos. Não tem como. Ele ia tomar 17 de qualquer jeito. Não tem como. Ele foi muito exposto. Da Polícia Civil, São Lourenço, comuniquei que eu queria entregar o livro. Se eu falar 48 horas, o senhor está dizendo que esperou acabar o flagrante, é isso? Isso. O juiz é ligeiraço. O juiz é muito ligeiro. Os agentes da polícia não acharam o senhor na busca e apreensão. O senhor se entregou de novo 48 horas depois, não foi isso? Eu não entendi sua pergunta, senhor. Quando a prisão do senhor foi decretada, os agentes não acharam o senhor. O senhor se entregou também depois, não foi isso? Foi isso. Tá bom. Eu estava em Campinas, senhor. Ok, satisfeito. Doutor Luiz Fernando, alguma pergunta pela acusação? Obrigado, excelência. Sim, senhor Marcelo, boa tarde. Boa tarde, senhor. Agora o Ministério Público, hein? O senhor, durante o tempo que o senhor entrou no Supremo e nas manifestações que o senhor disse que tinha algo a ver com o código-fonte, né? O senhor esperava que o Exército, por exemplo, fosse intervir a favor dos senhores que estavam pedindo por isso? Achei sim, senhor. Olha aí, ó, confesso. Ele achou que as Forças Armadas iriam intervir em favor dos golpistas. Olha, ele tipo assim, confessou, tá? E o que eu quero dizer pra vocês, não adianta confessar, né? Não é confessar desse jeito. A confissão é de outra forma. Ele tá confessando, mas com dolo. Não adianta nada. O que fez o senhor acreditar que o Exército fosse intervir ao lado dos senhores? Há 2 meses as pessoas ficando na frente dos quartéis no Brasil inteiro, de boa, sem o Exército sequer agredi-los a qualquer pessoa, isso aí faz a gente acreditar que alguma coisa ia acontecer. Ele já confessou aí umas 5 vezes. Eu acreditei sim que o Exército ia fazer alguma coisa, ia dar o código-fonte, ia rever as eleições. Eu acreditei sim. Meu Deus do céu. Entendi. Bom, não tem mais perguntas, não? Obrigado. Esse aí é o Ministério Público. Obrigado, ele falou, nem tem mais perguntas, já eu confesso. Sim, doutor. Agora é a defesa, Marcelo, gente. O senhor agora é defesa. São Lourenço informou que nessa viagem para São Lourenço, o senhor mostrou que estava com a Constituição para alguém do ônibus, algumas pessoas ou não? O senhor já falou que não tinha mostrado. Ok. Não, foi meu poder quieto. O senhor falou que logo que chegou, o senhor chegou então no dia. Foi que horário do dia de São Lourenço? Você sabe, domingo, dia 8 de Brasília? Foi isso, à tarde? 8, sei, dia 8. É domingo, dia dos fatos. Dia 8, nós chegamos segunda-feira, 1h30, 3h30 da tarde. Isso, então, é dia 9. O senhor teve aqui no dia 11 de 1, nós temos declarações que o senhor fez no dia 11 de 1 de 2023 e para o doutor Jordan Viana Gibran, que é o delegado de Polícia Federal, né? E Varginha, é isso mesmo? Em Varginha, mas antes eu já tinha conectado a polícia já de São Lourenço. Tá, então foi antes de 48 horas do fato. O senhor foi buscar a polícia de São Lourenço para quê? Para entregar a Constituição? Para saber o que eu podia entregar lá. Na verdade, eu podia entregar lá. Não, e aí, eles orientaram o senhor alguma coisa? Não receberam? Aí me orientaram que eu teria que ter entregado a Polícia Federal de Varginha, que isso é um crime federal. Ah, tá. Então você foi orientado a entregar em Varginha. Em Varginha. Tá. O doutor falou que quando o senhor foi. Parece que o senhor falou que estava depois de São Lourenço. Detalhe, hein? Detalhe.
Era uma réplica, tá? Não é a Constituição de verdade, tá bom, gente? Aquilo é uma réplica, tá? Tudo isso por causa da 17 anos. Por causa da réplica. Foi fazer serviço fora de São Lourenço, por isso que a polícia não o encontrou quando foi fazer busca, apreensão ou até sua prisão preventiva. Eu trabalho em Campinas. Eu tenho 6 filhos. 3 filhas meninas trabalham em Campinas, certo? E os 3 meninos trabalham em São Lourenço. E para falar nesses filhos do senhor, só para ajudar, inclusive, o senhor tem algum filho que é deficiente, com alguma deficiência? Eu tenho um filho especial, o Pedro. Pedro, ok. Bom, voltando, o senhor entregou, então, fez os seus termos de declaração e o senhor se entregou voluntariamente. Por que o senhor se entregou? Entregou no dia, se não me engano, foi dia 25. Foi dia 25. Dia 25 em Varginha, né? Foi. Por que você só entregou no dia 25? O senhor sabia antes que estava com alguma prisão preventiva decretada, não? O senhor ficou sabendo quando? Eu fiquei sabendo dia 24. Dia 24. Foi o dia que o senhor me procurou? É isso mesmo? Como advogado? Foi isso mesmo. Através do meu irmão. Tá. Depois do senhor estar custodiado em Varginha, o senhor tomou conhecimento que o Ministério Público já tinha feito a denúncia apresentada. O Josué, querido, obrigado pela tua ajuda, viu, Josué? Muito obrigado, viu? O Josué, querido, ele escreveu assim, ele já tava careca de saber que isso ia dar merda. A denúncia no dia 16, pela mídia, pelo menos eu fiquei sabendo no dia 16. O senhor só ficou sabendo disso também? Não entendi sua pergunta. O senhor tomou conhecimento no dia que o Ministério Público Federal, o senhor entregou a Constituição no dia 11, não é isso? Certo. Apresentou denúncia, parece que o Ministério Público foi dia 16. O senhor tomou conhecimento disso? Eu não, sabe por quê? Eu nem estava nem vendo televisão. Gente, o que essa pergunta do advogado dele, tipo assim, conta pra qualquer coisa? Não tem nenhum sentido as perguntas do advogado dele. Você entregou no dia 11, você já sabia que estava sendo... Gente, isso não fez o menor cabimento, não tem nada, não muda nada. Perdido mesmo, tipo... acuado. Depois de custodiado, o senhor recebeu, já tinha advogado constituído, o senhor recebeu, vamos chamar assim, uma visita da Polícia Federal? O senhor recebeu alguma aí no presídio? Não. O senhor nunca recebeu, enquanto teve custodiado os primeiros meses, visita da Polícia Federal, o agente da Polícia Federal, para inquirir de nada? Não. Não, aqui sempre foram excelentes comigo. Bom, ok. Então o senhor nunca prestou nenhum depoimento longe do seu advogado para ninguém? Para ninguém. Nem para colaborar com ninguém? Com ninguém. Ok. Então, ok. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, professor, aqui. Peraí, gente, a Lucelena tá fazendo uma pergunta. Deixa eu ver aqui, me avisaram aqui. A Lucelena perguntou assim: Victor, não me lembro, ele está preso? Sim, eu mostrei ele sendo preso aqui, ó. Ó, isso aqui é recente, tá? Ele foi preso. Aqui ele tá. Esse vídeo aqui, ó, Lucelena. Ele foi preso pra cumprir a pena, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui foi agora, ó. Levado aqui para o presídio, nós vamos acompanhando. Marcelo, aproveitar esse momento, deixar aqui o canal à disposição para sua defesa. O que você quer falar nesse momento? Falar o quê? O que eu vou falar com uma justiça dessa, injusta? Falar nada, ficar quieto. Acreditar no Deus Jesus Cristo, o meu pastor que vai me salvar daqui. Você sabe o motivo dessa prisão agora? Injustiça. Injustiça comigo, com a Débora, com mais de 1.600 brasileiros. Mas Deus proverá. Marcelo, 17 anos de prisão, o Supremo Tribunal te condenou. Como é que você vê essa condenação? Injusto. Mas Deus proverá. Deus proverá. Olha agora. Tem fé em Jesus Cristo. Está arrependido de alguma coisa, Marcelo? Não me arrependo de nada. Eu salvei a Constituição de vagabundos. Obrigado, Marcelo.
Marcelo conversou aqui. Que bizarro, né, gente? Vamos lá. Senhor, como é que o senhor se sente hoje, depois de... Ô, beijo no coração do Chico Neto, acabou de chegar, Chico. Beijo, querido. Todos esses períodos o senhor está custodiado, hoje é réu, está sendo acusado de vários desses crimes. Como é que o senhor se sente? O senhor, queria entender a situação do senhor, como é que o senhor se sente? Ainda o mesmo espírito, se fosse tudo acontecesse de novo, o senhor faria de novo? Não, nunca, eu me sinto com vergonha. Está arrependido dos fatos? O senhor se sente um inocente que foi o... É o mesmo cara que eu acabei de mostrar? Ali ele falou, eu não me arrependo de nada. Vocês percebem como eles são mentirosos? Vocês percebem como eles são falsos? Agora, na frente do juiz, chora. Aí perdeu a ação. Aí na frente ali do repórter falou, não me arrependo de nada. Eu tirei a Constituição da mão de bandidos. Que, né, ele tá falando do STF, né? Enganado, foi utilizado para algum objetivo? Eu sinto. O senhor, desculpe, praticamente confessou que adentrou ao prédio do tribunal porque encontrou ele aberto. O senhor confessa que achou aberto ou o senhor invadiu? Porque é uma diferença, muitas pessoas questionam. Você invadiu o prédio? O senhor invadiu? Não invadi, estava aberto o prédio estava aberto. O senhor confessa que adentrou, então? Estava aberto. Se pegar na filmagem, vai ver lá que eu estou falando é realidade. O senhor tocou no assunto da... Cara, esse pessoal esse pessoal tem, assim, a personalidade muda numa viradinha de chave, né? Porque a gente tá vendo ele chorando aqui e a gente olha ele nesse vídeo aqui, é outra pessoa. Ali ele fala que tá arrependido e aqui ele fala que não tem arrependimento nenhum. De vagabundos. Tá arrependido de alguma coisa, Marcelo? Não me arrependo de nada. Eu salvei a Constituição de vagabundos. Essa é a realidade. Tem fé em Jesus Cristo. Tá arrependido de alguma coisa, Marcelo? Não me arrependo de nada. Eu salvei a Constituição de vagabundos. Gente, é cara perigoso. As filmagens. O senhor tem conhecimento que a sua defesa tem sido, desde o primeiro instante, incisiva nas imagens da sala de onde se encontrava a Constituição? O senhor tem conhecimento que a sua defesa sempre requereu isso no seu processo, para a sua defesa? Sempre. Desde quando a gente conversou a primeira vez, eu falei com o senhor. Você tem conhecimento? Se pegar as imagens, vamos ver qual que é a realidade. André Strom, eu dou uma nota 3,5 pelo choro dele, porque parece que saiu lágrima, mas eu não sei se saiu mesmo. Mas parece que saiu. Eu dou nota 3,5 para a performance dele, tá? De 0 a 10, 3,5. Tem conhecimento que se até a data de hoje, 9 meses já que estou preso e hoje réu, a sua defesa, você tem conhecimento se a sua defesa teve acesso a essas imagens? Eu não sei, acho que não, né? Não, a fungadinha ali foi boa, a fungada. Ele deu uma fungada no time. Ele sabe dar fungada no time na hora do choro. Então eu dou 3,5. Não é nenhum sucesso, né? Mas 3,5 valeu essa choradinha, 3,5. O horário, mais ou menos, no dia que o senhor adentrou a sala onde estava a Constituição, o senhor tem uma noção mais próxima possível do horário que aconteceu isso? Eu não sei, porque logo depois que eu saí com a Constituição, eu subi, aí que eu vi que o Congresso estava sendo invadido, também estava muita bagunça lá em cima, na rampa.
Eu não lembro muito bem, eu acho que eu peguei, já fui lá para uma paineira que tinha lá em cima, onde que eu achei esse pessoal nosso, que estava lá, e de lá a gente começou a chegar helicóptero, aí eu falei para todo mundo, vamos embora, porque o propósito não era esse, e foi isso que aconteceu. Vamos embora que o propósito não era esse. Ele com a Constituição dentro da mochila. Achando que era a Constituição verdadeira, né? Ele com a Constituição dentro da mochila. Gente, é insano, é surreal, né? Só pra avisar o senhor, viu? O Bolsonaro tá andando de jet ski, tá? Durante o processo. Um dos propósitos, o senhor em Brasília, como já comentou, o senhor falou sobre o código-fonte, que era a entrega do código-fonte. O Efraim só dá 2 pelo choro dele. Eu dei 3,5, gente. Eu não achei tão ruim assim. É bem ruim, 3,5 é nota baixíssima, né? Mas dá 2, pô, 2 é sacanagem. Que havia algumas dúvidas, já que o pessoal estava tendo. Eu quero uma pergunta seguinte. Além do código-fonte, existia um outro motivo de vocês irem lá no Congresso? Parece que o senhor declarou no seu depoimento, parece um abraço. Vocês iam fazer um abraço? É isso mesmo? Veja bem. Quando a gente chegou lá e viu que tinha uma barreira policial, lá quando a gente chegou na frente dos 3 poderes. Aí, essa turma dos 8 que o rapaz falou aí, que o Emerson falou, a gente ficou debaixo de uma paineira, esperando ali onde tem as bandeiras dos estados. Só que tinham policiais. Aí, naquele primeiro momento, a gente viu que esse abraço não poderia acontecer, porque se tinha barreira ali, esse abraço não poderia acontecer. Até que, então, chegou uma multidão de pessoas em fila e, bum, quebrou tudo. Aí que abriu as barreiras, aí que o pessoal começou a entrar. Até então, a ideia do abraço, não ia ter mais abraço. Porque se estava tudo fechado, como é que ia ter abraço? Puta, esse papo de abraço é medíocre, né, gente? Dá até raiva, né? Ai, eles iam dar um abraço. Ai, que mentira! Os caras na frente do quartel-general pra dar abraço, gente. Cara, é muito cínico, gente. Nesse contexto que o senhor colocou agora, o senhor conseguiu identificar... Gente, eu sei que o Bolsonaro tá internado. Eu não sei o que vocês estão confundindo. Eu tô falando desse cara tá preso. O Bolsonaro tá internado, eu sei, eu tô sabendo. Grupos de diferentes, por exemplo, o senhor disse que estava em frente lá o... Mas toda hora o Bolsonaro tá internado, eu nem acredito mais nisso aí de internado. Ele sempre que quando tá na pior, assim, quando a mídia tá ruim, tá todo mundo batendo nele, ele se interna pro pessoal ter um pouco de pena. Eu não tenho mais pena, já acabou minha pena do Bolsonaro, acabou já. Dá para ter uma noção do pessoal que está em frente ao QG, se eram exatamente os mesmos, ou havia algum grupo ou pessoas diferentes do que estavam no QG? Deu para perceber isso? Não, eu vi algumas pessoas que estavam vindo naquele grupo de muitas pessoas juntas, que estavam no QG, porque quando eles estavam vindo, eu comecei a observar. Não tinham só pessoas infiltradas, não. Tinham bolsonaristas também, malucos também. Entendeu? Só lembra. Caraca, ele tentou de todas as formas tirar das costas dele e meter nas costas dos outros. Olha lá, ele chamou de bolsonaristas malucos, olha isso. Não, eu vi algumas pessoas que estavam vindo naquele grupo de muitas pessoas juntas, que estavam no QG, porque quando eles estavam vindo, eu comecei a observar. Não tinham só pessoas infiltradas, não. Tinham bolsonaristas também, malucos também. Entendeu? O senhor lembra de investimento? Quem era quem, mas tinha bolsonarista louco também. Ok. Nesse todo o trajeto que o senhor fez, nesse todo de São Lourenço até a voltar a São Lourenço, todo esse trajeto, o senhor esteve presente junto do senhor em algum momento, algum deputado, algum senador, alguma autoridade pública que foi denunciado nesse processo todo de Brasília? Não entendi sua pergunta. Porque... O Hilário Meirer falou assim: Vitor, a sua nota podia ter sido um pouco maior, porque ele estava se empenhando muito para tentar chorar. Então, a minha nota não é pelo empenho, é pelo resultado, né, querido?
se empenhar, a pessoa pode se empenhar o que for, né? Mas se o resultado for fraco, a nota é pelo resultado. Aí não tenho culpa, né? A minha nota é 3,5, não mudo. O senhor é acusado de... a parte técnica é difícil para explicar para o senhor. Na sua denúncia, o seu julgamento está sendo no STF, a sua defesa, você tem conhecimento que está questionando que o senhor não tem privilégio para ser julgado pelo STF. O senhor não é uma pessoa pública. Isso o senhor já expliquei para o senhor uma vez. Então vem a pergunta, o senhor nesse movimento todo de ida e vinda, teve algum contato, formalizou essa viagem com algum deputado, alguma pessoa que tem cargo eletivo, que tem esse... Não. Nada? Ninguém. Ok. Excelência, eu acho que a defesa está satisfeita. Eu acho que o que... A defesa está satisfeita, 17 anos. Os senhores ministros estão fazendo, eles estão dentro do direito deles. Só que eles têm que colocar quem é quem, entendeu? Mas eles estão no direito deles, sim, de julgar a nossa. Nossa! Os ministros estão no direito de julgar. Nossa, é você que decide isso. Nossa, é você que decide. E você tá indo contra o seu próprio advogado, né? Que bom. Muito bom, né? Esse pessoal se acha, né, gente? E fomos lá, os que quebraram, os que arrebentaram, os que postaram, entendeu? E colocar isso bem em pauta, porque para que a gente não... Juliana Vilar, tá aqui, ó, Juliana Vilar, tá? Eu tô te mandando aí o link, Juliana Vilar. Não seja julgado pelo erro dos outros. O senhor publicou alguma mensagem fomentando esse movimento de agressão ao STF, ao Estado Democrático de Direito? Não. Depois que eu voltei de Brasília, eu nem mexi mais na internet. Eu fiquei tão desgostoso com tudo que eu vi que eu nem mexi mais na internet. Mas antes de tudo isso acontecer, houve algum movimento, não? O senhor participou de algum grupo que realmente tinha a intenção de fazer toda essa parte do Estado Democrático de Direito e contra o Estado Democrático de Direito? Não me lembro. Nunca participou? Me lembro. Assim, é porque eu tenho fotos, eu tinha fotos no meu Facebook no dia 7 de setembro só. Ok. Só foto do dia 7 de setembro, com pessoas lá em São Lourenço. O senhor Marcelo, tem alguma coisa mais que eu gostaria de colocar que eu não lhe perguntei, que seja importante para a sua defesa? De repente, o doutor possa ter mencionado, tanto o Ministério Público, o Luiz Fernando, como o doutor Leonardo? Algum esclarecimento a mais que você queira trazer? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Só queria pedir perdão a eles. Pedir perdão. Que eu tô passando, não é fácil, não. Pedir perdão pra quem? Ele pediu perdão pra STF, é isso? Vamos de novo. De repente, o doutor possa ter mencionado, tanto o Ministério Público, o Luiz Fernando, como o doutor Leonardo? Algum esclarecimento a mais que você queira trazer? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Só queria pedir perdão a eles. Pedir perdão. Eles quem? Eles quem? Que eu tô passando, não é fácil, não. Mas tudo bem. Vamos... Deus está no comando. É isso aí. Tá bem. Obrigado. Doutor, os pontos Leonardo, todos esclarecidos pela defesa, senhor Marcelo. O interrogatório do senhor está encerrado. Desejo boa sorte. Doutor Davi, 402, o senhor sai de... Vai ficar chorando até quando? Os presídios de Brasília estão uma maravilha. Chamados para 5 dias da audiência, doutor Luiz Fernando também. Boa tarde a todos. Boa sorte, senhor Marcelo. Audiência encerrada. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Não sei para onde estão levando a gente. Os presídios do Brasil estão uma maravilha. Estamos entulhados aqui. Lá é local do cara pagar seus pecados e não para viver no spa, em vida boa. Infelizmente, a verdade é essa. Tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ter que ir para colônia de férias. O Exército entregou o povo. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. O Exército entregou os patriotas para a polícia.
Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger, e o Exército nos entregou. Vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender minoria. Não é defender minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho. E daí que nós, trabalhadores, vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia.